Saudações positivas! Muito bem, no vídeo de hoje vou falar sobre este livro aqui, ó, Felicidade Autêntica, escrito pelo Martin Seligman. Martin Seligman é o fundador da psicologia positiva e este livro é o livro que inaugura a psicologia positiva. É o livro que vai lançar, divulgar a psicologia positiva, vai apresentar a psicologia positiva para o grande público, né? Esse livro é o primeiro livro, então, de psicologia positiva, escrito pelo seu próprio fundador. Ó, esse livro chegou ao Brasil em 2004. Ele foi escrito em 2002, foi lançado em 2002 nos Estados Unidos, né? Chegou ao Brasil em 2004, graças aí à editora Objetiva, tá? Chama-se Felicidade Autêntica. Subtítulo no Brasil: Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. E aqui informações, um best-seller do New York Times, né? E um elogio do Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional. Finalmente, a psicologia leva a sério a alegria, o prazer e a felicidade. Gente, esse livro tem um marco histórico, tá? A psicologia positiva ela foi oficialmente fundada em 1998, quando o professor Dr. Martin Seligman, professor da Universidade da Pensilvânia, foi eleito presidente da Associação de Psicologia Americana, American Psychological Association, a APA, ou APA, né, como a gente chama aqui, e é a associação mais importante de psicologia. Historicamente, é a primeira associação, né, historicamente do mundo, tá? É a Associação de Psicologia Americana, né? Foi fundada pelo Martin Seligman. E aí, o primeiro livro que ele vai escrever sobre psicologia positiva, o movimento que ele fundou dentro da sua gestão como presidente da APA, é Felicidade Autêntica, tá? Então, esse livro tem um marco histórico. Tem gente que fala assim: ah, mas Helder, este livro ele não está atualizado, né? Porque no livro Florescer, que vai ser o segundo livro que ele vai escrever em 2010, né? Vai se publicar em 2010. Ele atualiza algumas informações, ele atualiza seu próprio modelo, sua própria teoria, né? Gente, esse livro aqui, de fato, ele não, ele depois o Seligman vai eh, reeditar a sua teoria. Só que na verdade ele não vai mudar nada substancialmente do que está aqui. O que vai acontecer é que ele vai ampliar, né, e levar a psicologia positiva para outros campos, tá? Mas o que está escrito aqui continua sendo válido, né? Com talvez uma mudança de um detalhe ou outro, mas substancialmente tudo que está aqui continua sendo válido, tá? Esse é um livro muito importante. Inclusive, quando alguém me pergunta assim, né, olha, acabei de descobrir a psicologia positiva, ainda não sei praticamente nada a respeito. Que livro que eu posso ler, né, para me aprofundar? Eu sempre indico Felicidade Autêntica, tá? Eu poderia indicar Florescer, né? Aliás, se você quiser saber sobre Florescer, já gravei um vídeo sobre esse livro. Poderia indicar Florescer? Poderia, tá? Mas para quem não sabe nada, eu sempre indico Felicidade Autêntica, porque no Florescer ele vai ampliar o que ele escreveu aqui, mas ele não vai repetir o que ele já escreveu aqui, né? Então essas informações que estão aqui você vai encontrar nesse livro. Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês entenderem, né, melhor o que tem aqui em Felicidade Autêntica, tá? Bom, ele começa aqui, ó. Vou até seguir aqui o sumário. O livro está dividido em três partes, né? A parte um chama-se Emoção Positiva, a parte 2 Força e Virtude e a parte 3 Nas Moradas da Vida. Depois tem um apêndice muito interessante que vale a pena também você ler. Então, na parte um Emoção Positiva, o primeiro capítulo é sobre sentimento positivo e caráter positivo, que vão ser dois grandes pilares, né, da psicologia positiva, tá? O estudo das emoções positivas é um dos principais pilares e o segundo principal pilar é, não em ordem de importância, porque em ordem de importância, na minha visão, o caráter positivo é muito mais importante do que o pilar de emoções positivas, né? Então, no caráter positivo, ele vai introduzir aqui, apresentar pela primeira vez o conceito de forças e virtudes dentro da
da psicologia positiva dentro da classificação VIA. Mas a parte 1, então, fala sobre emoções positivas, né? Aí no segundo capítulo, ele conta uma história muito bacana, que é a história da origem da psicologia positiva. Esse capítulo chama-se Como a Psicologia Perdeu o Rumo e Eu Achei o Meu, né? Quer dizer, ele vai dizer como que depois da Segunda Guerra Mundial a psicologia ficou focada só em doença, diagnosticar e tratar a doença, que era uma demanda da época, porém a guerra passou, né? O pessoal foi tratado e 50 anos depois a psicologia ainda estava focada em doença. Ou seja, ela não voltou ao rumo, né? Por isso que ele fala, ela perdeu o rumo, não é que ela perdeu o rumo, ela se focou numa única missão, que é curar e tratar a doença. Isso aí é fundamental, é uma missão da psicologia positiva, só que da psicologia, não psicologia positiva, desculpe, é uma missão da psicologia, né? Porém, a psicologia também tem que tratar de como promover a saúde, que é diferente de como curar a doença, né? De como promover o bem-estar, que é diferente de como eliminar ou aliviar o mal-estar, de como ser feliz, que é diferente de como sair da infelicidade, né? E esse é acho que é a grande questão que traz a psicologia positiva. Esse para mim foi um dos grandes aprendizados, né, que eu tive com esse livro, foi entender que diminuir a infelicidade humana não é a mesma coisa que promover a felicidade. Eu, como psicólogo clínico que era, estava tratando doença, que todo psicólogo fazia desde a Segunda Guerra Mundial, conforme o Seligman explica aqui, né? Estava tratando doença. Por exemplo, o cliente chegava para mim com depressão. Tinha sintomas, existem 9 sintomas da depressão que a gente aprende a diagnosticar. Quer dizer, na hora que ele não tiver mais apresentando esses sintomas, ele está curado, aí você dá alta para ele. Acontece que estar livre dos sintomas da depressão não quer dizer que a pessoa alcançou a felicidade. Simplesmente ela se livrou, né? Ela conseguiu é, eliminar aqueles sintomas que estavam causando infelicidade e mal-estar e gerando uma doença, né? Um transtorno mental. Né? E ao isso ser eliminado, você não tem mais o mal-estar, não tem a infelicidade, não tem a doença. Mas não significa que você tem felicidade, bem-estar e saúde. Então, é isso que mudou, né? Quando o Seligman apresenta felicidade autêntica, né? É muito legal esse livro e essa história, né? E aí ele vai começar então falando de emoções positivas, como é que você pode se tornar permanentemente mais feliz, e ele vai falar das emoções positivas, dos estados positivos em 3 tempos, tem 3 temporalidades, passado, presente e futuro, né? No passado ele vai falar muito da gratidão, ser grato a todas as bênçãos que você recebeu, né? Desde que você nasceu até hoje. Vai falar também do perdão, que é a maneira de você curar o seu passado, as mágoas do seu passado, né? Em relação ao futuro, vai falar muito do otimismo e da esperança. E em relação ao presente, vai falar de estados mentais do presente, como, por exemplo, o estado de mindfulness, né, de atenção plena, focada no presente, o estado de savoring, que é apreciação nos estímulos do presente, saborear o momento presente, e o flow, né, que é esse estado de alta concentração, alta motivação, alto engajamento e alto desempenho, né? Então, nós temos tudo isso na parte 1 do livro. A parte 2 chama-se Força e Virtude. Aí ele vai apresentar pela primeira vez o conceito de forças de caráter e virtudes. Aí eu concordo, tá? Que nesse livro o conceito de forças e virtudes ainda não estava completamente desenvolvido. Muita coisa que ele colocou aqui realmente mudou, né, posteriormente, porque ainda não tinha sido publicado o Manual de Forças e Virtudes, tá? Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 2002. Ó, vai pegando a cronologia. 1998, Seligman foi presidente da APA e dentro da APA, né, na Associação de Psicologia Americana, na sua gestão criou a psicologia positiva. 2002 escreveu esse livro, tá? Somente em 2004 para 2005 é que é publicado
o Handbook de Forças de Caráter e Virtudes, né, que é um livrão de 800 páginas, capa dura e tal, onde traz toda a classificação via. Porque esse trabalho ainda não tinha sido finalizado, né? Na verdade, estava numa fase inicial ainda. Esse trabalho que durou aí mais de 3 anos, né? Isso é um outro livro que eu comento em outro vídeo, né? O trabalho de forças de caráter e virtudes, tá? Então, olha só, o que nós ainda não tínhamos concluído a classificação via. Então, realmente, em relação a forças e virtudes, né, ainda está uma coisa mais introdutória, mas não finalizada, tá? E algumas mudanças serão feitas posteriormente, né? Porém, já traz uma excelente apresentação para o público do que é isso que nunca tinha visto, né? Se inaugura um estudo científico para pesquisar as melhores qualidades que existem no ser humano, que são as nossas virtudes e as nossas forças de caráter. Se você nunca ouviu falar disso, são 6 grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, e 24 forças de caráter. Isso aí eu explico detalhadamente em outros vídeos aqui no meu canal, falo bastante sobre isso, né, que é a minha maior especialidade, forças e virtudes. É, a parte 3 do livro chama-se Nas Moradas da Vida, tá? E aí, em cada capítulo da parte 3, ele vai mostrar como que a psicologia positiva pode ser aplicada em contextos específicos da nossa vida. Então, o primeiro capítulo dessa parte chama-se Trabalho e Satisfação Pessoal, né? Por que que a psicologia positiva é importante no trabalho? Como pode ser aplicada? Amor, né? Amor, relacionamentos, né? Criando filhos, quer dizer, maternidade, paternidade, educação, né? Depois tem uma revisão, um resumo, e aí ele faz o último capítulo do livro, chama-se Significado e Propósito. E com isso, gente, ele vai concluir com a primeira e até hoje uma das mais importantes teorias sobre a felicidade, né? Que é a teoria dos 3 caminhos para a felicidade, ou as 3 vidas, tá? Então, esse livro descreve as 3 vidas como vida agradável, vida boa e vida significativa, tá? É como está traduzido nesse livro, né, mais antigo, tá? Vida agradável. Então, são os 3 caminhos para a felicidade: o caminho da vida agradável, o caminho da vida boa e o caminho da vida significativa. Depois, em Florescer, já muda essa nomenclatura para vida prazerosa, vida engajada e vida significativa, né? Que é, vamos dizer, a nomenclatura que a gente usa até hoje. Porém, no livro Florescer, que vai ser o livro seguinte, né, que vai sair só em 2010, esses 3 caminhos também vão ser ampliados para 5. Tá? E aí vai surgir o modelo PERMA do bem-estar e o conceito de florescimento. Mas esse é esse outro livro, então não vou falar disso aí agora. Vamos ficar aqui na tríade da felicidade, como eu costumo chamar, a tríade da felicidade, esses 3 caminhos para a felicidade: a vida prazerosa, a vida engajada e a vida significativa. A vida prazerosa consiste em quê? Uma vida, né, com abundância de emoções positivas, aonde as emoções positivas superem as negativas. E essas emoções positivas são em 3 temporalidades: presente, passado e futuro, né? Quer dizer, emoção positiva no presente, emoção positiva quando eu olho para o meu passado e emoções positivas quando eu penso no meu futuro, tá? Esse é o caminho da vida prazerosa ou vida agradável. Depois tem o segundo caminho, né, que é o da vida boa ou vida engajada, que consiste em o quê? Neste momento, consiste em o quê? Consiste em você usar aquelas 24 forças de caráter para obter maior gratificação na vida, entrando no estado de flow. Então, esse é um caminho que está ligado a um estado mental chamado flow, que é um estado de alta concentração, alta motivação, alto engajamento, alto desempenho. Né? É aquele estado que você entra quando você está fazendo aquilo que você mais gosta de fazer. Tá? O Flow também é de autoria de outro autor, né? Tá aqui o livro, tá vendo aqui na minha estante? Flow, do Mihai Csikszentmihalyi também, que também vou gravar um vídeo falando sobre o livro Flow, né? Aqui no meu canal.
tá? Mas esse é um livro à parte também, que é um clássico da psicologia positiva, escrito pelo cofundador da psicologia positiva, que é o Mihai Csikszentmihalyi, né? E aí nós temos o terceiro caminho, que é a vida significativa. É a vida onde você encontra significado e propósito ao utilizar as suas forças e as suas virtudes a serviço de algo maior do que a você mesmo, né? Então, quando você está engajando suas forças em algo maior do que você mesmo, uma causa maior, uma causa social, né? Você tem um propósito maior e esse propósito traz significado para a sua vida, né? Então temos a vida prazerosa, a vida engajada, a vida significativa ou vida agradável, vida boa, vida significativa, né? E se você conseguir ter tudo isso, você vai ter uma vida plena, vai alcançar o que é a plenitude, a felicidade plena, né? Então, resumindo aqui um pouco, é isso que tem no livro Felicidade Autêntica. Ó, se você ler esse livro, eu até diria para você é, ler o apêndice também. Depois do último capítulo sobre significado, tem um apêndice muito interessante, né? Que ele traz alguns conceitos e uma revisão. É bem curtinho, são 3 páginas só, mas pô, traz um resuminho muito legal, né, do livro. É bem interessante. Tá? Na verdade, até os agradecimentos é interessante também, porque ele conta algumas histórias, né? E até as notas eu li, aquelas notinhas pequenininhas que ficam ali no final e tal, né? Que elas também têm um conteúdo muito rico dentro das notas, tá? Mas isso aí é bom, é para quem já é aquele curioso ou como eu que tem a força do amor ao aprendizado na assinatura que gosta de aprofundar. Se você também tem, quer saber os detalhes, tem um monte de coisa nas entrelinhas, no apêndice, nas notas e tal, que enriquecem pra caramba e é muito interessante, tá bom? Então, esse é o livro Felicidade Autêntica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curte para a gente saber e para eu gravar mais vídeos sobre ele, sobre a psicologia positiva e as forças de caráter, né? Comentando e revisando e criticando mais livros de psicologia positiva, além dos outros vídeos que eu falo de assuntos específicos. Tá joia? Um grande abraço para você e muito flow!